Olá, tudo bem? Então, meu nome é Júlia Gisbrecht, eu estou gravando esse vídeo para a comunidade Tantrika Flow, que é uma comunidade de práticas regulares semanais online. Nesse vídeo, eu queria trazer um pouquinho do contexto teórico do yoga para fundamentar nossas aulas práticas. E direto ao ponto. Eu quero trazer o conceito de Chitta, e eu quero conversar sobre essa palavrinha, uma palavrinha em sânscrito, que aparece no Yoga Sutra, logo de cara, um dos versos mais famosos do Yoga, Chitta, Vritti, Nirodha, que é como uma das mais famosas explicações do que é Yoga. Então, só para trazer um contexto geral dessa palavra, né, da onde eu estou tirando tudo isso, esse verso que eu trouxe para vocês, Yoga, Chitta, Vritti, Nirodha, é um verso que está no Yoga Sutra. Yoga Sutra é como se fosse a grande Bíblia, o grande compilado desses saberes que foram sendo compartilhados ano a ano, que são saberes vivenciais, experienciais sobre o corpo, sobre a mente, sobre o espírito, sobre diversos corpos que não carregam esse nome espírito, e diversas práticas que nos trazem ao estado de consciência e ao momento presente. Isso é a maneira como eu agora trouxe a explicação de yoga e do que é o Yoga Sutra. O Yoga Sutra é um compilado de sabedorias acerca de tudo isso que é yoga. Esse compilado foi feito por Patanjali e no primeiro capítulo, é um capítulo inteiro que se dedica a explicar o estado de Samadhi, esse estado de hiperconsciência. No segundo capítulo, ele descreve o sadhana, que é a rotina, quais são as coisas práticas que a gente pode fazer para chegar nesse estado de consciência. O primeiro sutra desse segundo capítulo é Atha Yoga Nushasanam, que é como se ele estivesse dizendo assim, tá, agora vai começar o yoga, agora começa o yoga. Agora, quando a gente se dedica a sentar e refletir e praticar, e pensar, conversar, sentir, racionalizar sobre estados de presença, sobre esse estado de hiperconsciência, um estado de presença profunda, entrega, começa o yoga. No segundo verso, a gente tem Yoga Chitta Vritti Nirodha, que é traduzido por Iyengar, comentado por Iyengar, né, muito tempo depois. O yoga é a cessação das ondulações da nossa mente. Chitta, ela é a palavra que a gente traduz como mente. E é essa palavra que eu queria comentar hoje. Porque é muito importante. De maneira geral, isso é uma coisa que a gente já conversou em aula, a gente vive numa sociedade que valoriza muito a mente, e uma parte da mente. Essa parte racional, analítica, essa parte que está o tempo inteiro ou no presente, no passado ou no futuro. E muitas vezes você chega numa classe de yoga, numa aula de yoga, e tentando trazer um equilíbrio para todos esses corpos, físico, mental, emocional, espiritual, a gente dá uma certa sufocada no mental. E é parte importante do processo. Eu acho que sim, entender como deixar a mente um pouquinho de lado e experienciar aquilo que está passando no momento, sem muito dialogar internamente sobre isso, é um caminho, é o caminho, é um dos caminhos, é parte do caminho. Inevitavelmente a gente vai precisar passar por aí. Mas para mim também faz muito sentido integrar a mente
integrar o mental, integrar essa parte lógica, essa parte que quer raciocinar. E é assim, acolhendo, integrando e também trazendo, integrando para que o mental trabalhe junto com os outros corpos, que a gente vai voltando esse equilíbrio, ou mais do que um equilíbrio, esse olhar interno para todos os nossos corpos mesmo. Então, dito isso, eu queria me aprofundar no conceito Chitta, porque é justamente a gente entender o que a gente está dizendo dentro do yoga, dentro da filosofia yógica, do que é Chitta. Chitta é subdividido, é um conceito que vem, que ele se expressa, ele tem 3 expressões. Chitta tem uma expressão de Chitta que se chama Ahamkara. E o Ahamkara é a noção de si. Ahamkara é a noção do eu. Também poderia ser dito como ego. Mas ego é uma palavra um pouco desafiante de usar, por ela estar em muitos outros contextos que podem se entrelaçar muito. Então, eu gosto de pensar, e assim eu aprendi também com a Camila Reitz, a minha professora, em noção do eu, para o Ahamkara. Uma das expressões de Chitta, que a gente está entendendo comumente. Uma segunda expressão de Chitta é que é Manas, eu já me esqueci a palavra. Manas. Manas, essa mente que é o que a gente falou. A mente como a gente principalmente entende ela no Ocidente, a mente que pensa, que está o tempo inteiro fazendo essa associação, presente, passado, futuro. É essa mente associativa. Manas é esse macaco que salta de uma ideia a outra. E a terceira expressão de Chitta é Buddhi. Buddhi é entendido como o intelecto. É esse lugar da compreensão. Também podemos trazer aí a consciência, mas também já é uma palavra que pode levar a muitas outras traduções e levar para outros lugares. Então, entendemos assim, de uma forma simplista e resumida. Manas é a mente associativa. Ahamkara é a noção do eu. E Buddhi é o lugar da compreensão, o intelecto. E aí, eu queria fazer um paralelo aqui um pouco inusitado, mas que me ajuda a ter um pouco de luz também. E de um estudo que eu fiz, tem um canal que se chama Casa do Saber, não sei se vocês conhecem. É como se fosse um grande Netflix de assuntos filosóficos, da psicologia, da psicanálise, da arte, da história, e são professores, doutores, mestres das principais universidades do Brasil, que gravaram esses vídeos, né, junto com a Casa do Saber, com a produção, e disponibilizam esse conhecimento online. Teve um professor que fez uma série que ele contou sobre a história da alma, de Pitágoras a Freud. E aí eu queria fazer um apontamento curto, porque eu não sou especialista em filosofia, especialmente essa filosofia de Pitágoras, né? De tanto tempo atrás, de tão longe. Mas eu queria trazer esse ponto. Então, contando a história da alma, por uma história da alma, da onde veio esse termo alma, da onde vem esse entendimento alma. Esse professor Rafael Cardoso, se não me engano, não, Rafael Rodrigues da Costa, depois posso mandar também o material, só que tem que ser assinante para conseguir assistir, mas eu posso mandar um pouquinho mais de informação. Então, esse primeiro capítulo ele traz essa ideia de que a noção de alma remonta ou nasce na história da humanidade com Pitágoras. Pitágoras, a gente conhece ele simplesmente como matemático, mas Pitágoras, ele era um filósofo, ele era músico. E Pitágoras, ele
ele expandiu um pouco a visão material do mundo. Antes de Pitágoras, a gente tinha uma série de filósofos que estavam mais nesse lugar do, não, tudo é água, tudo é movimento, tentando entender qual que é a essência, o que criou o mundo, o que foi o elemento essencial que criou o mundo. E aí chega Pitágoras, e Pitágoras, ele se dá conta, a partir da música, da matemática, né, da filosofia, desse questionamento da verdade, do que é a verdade, do que é o belo, do que monta tudo isso que a gente está vendo. E Pitágoras, ele se dá conta de que existe um universo intangível. Ele se dá conta que a gente consegue medir coisas que a gente não consegue captar pelos sentidos. Ou seja, que a gente não consegue ver, que a gente não consegue escutar. Mas que, pela matemática, a gente sabe que existe. Então, a gente começa a entender com Pitágoras que existe uma coisa para além do mundo das formas, para além do mundo material. E aí nasce o conceito de alma. Que alma, nesse momento, era, então, esse elemento que vive no mundo das ideias e que me materializa. Ou essa parte minha, essa expressão minha, que não pode ser vista, nem tocada, nem cheirada, nem... Tá, não. Então, isso, assim, queria trazer esse lugar de que, na filosofia grega, desse momento, nem sei, 10 antes de Cristo, antes, acho que foi por aí. Se Bom, nesse momento, a humanidade começa a entender que existe algo além do que o que a gente consegue ver. E depois disso, com a igreja, o conceito de alma chegou a um lugar espiritual, ou religioso, espiritual. Mas, para a filosofia, inclusive, o filósofo ele é esse profissional, essa pessoa especializada em usar a lógica para sentir, entender e viver no mundo. É, assim, um total adepto do uso da razão para descobrir a verdade máxima do mundo. É um dos caminhos, os filósofos eles são os especialistas nisso. E, de acordo com a filosofia, a ideia de alma ela vem antes da religião. E ela vem muito arraigada, muito unida ao conceito de mente e do mundo das ideias. E isso, para mim, é algo assim especial, importante de a gente colocar em palavras e de a gente discutir, de a gente abrir esse leque, sabe? Unir esses conhecimentos e olhar por essa visão. Primeiro, para a gente fazer isso que eu falei, a gente não negar todo o processo mental e, pelo contrário, acolher e trazer para a prática e entender o quão divino é esse corpo mental. E é isso. Acho que era isso que eu tinha para dizer. Eu parei só no primeiro, falta um segundo. Mas está tudo dito, é isso, né? Trazer o conhecimento de mente, expandir ele não só para Manas, mas também para Ahankara, também para Buddhi. Entender que quando a gente faz yoga, a gente está tentando acessar as flutuações de Chitta, desses três espaços, inclusive da noção de eu, inclusive da morada da consciência, né? Da compreensão. E estar num estado de yoga, de total união com tudo, não só com todos os aspectos de Chitta, mas com tudo. E poder cessar as flutuações de Chitta, conseguir trazer
Chitta, em alinhamento com o todo, com tudo que está dentro e o que está fora de nós, para um estado de samadhi, de hiperconsciência, e só, e tudo isso. Então é isso. Entendi. Obrigada por terem escutado. Vou gostar de saber o que vocês acharam desse vídeo. E nos vemos na próxima quarta. Tchau, tchau.